Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda parte da nossa aula, tá? De estatística. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas noções básicas da estatística, tá? Então nós veremos gráficos, moda, média e amplitude. Bem, primeira coisa que a gente vai relembrar é com relação à elaboração da tabela de contagem, tá? O que a gente precisa ter, pessoal? Coloquei aqui um exemplo com relação a frutas, tá? Primeira coisa, os registros eles devem ter no título. Então, quando eu vejo assim, vendidos nos supermercados, né? Sumos vendidos no supermercado. Esses sumos, ele poderia ser outros alimentos também, né? Não só frutas. Aí eu coloquei aqui o sabor, morango, pera, alperce, maçã e laranja. E aí eu faço a contagem desses registros, tá? Os registros, pessoal, eles estão sendo contados de 5 em 5 elementos, né? Através desses risquinhos. Então, eu tenho 4 na minha horizontal e um na minha diagonal, ok? E aí eu vou fazendo a contagem de 5 em 5. Como que a gente poderia utilizar essa mesma tabela agora com relação à frequência dos meus alunos, tá? Primeira coisa, a tabela ela deve conter o seu título, então eu coloco atraso dos alunos, que é o que eu quero fazer a contagem. As colunas elas precisam estar bem identificadas, então eu tenho aqui os dias, né, da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E preciso ter o número de alunos atrasados. Então, para que isso, eu vou coletar a frequência e o número de vezes que o acontecimento ele se verifica. Então, na segunda-feira eu tenho um total de 40, na terça 35, quarta-feira 29, quinta-feira 15, sexta-feira 20. E o meu total deve-se a 139. Gente, as tabelas delas devem sempre ter o total para controle. Algumas vezes eu coloco o total e o total geral, tá? Mas aí a gente vai ver provavelmente em uma aula presencial ou pelo Zoom, ok? Bem, os gráficos de barra, como que a gente deve proceder? O gráfico ele deve ter um título. Num dos eixos coloca-se a variável da estatística, tá? Então eu tenho aqui. No outro coloca-se as frequências absolutas ou relativas, ok? As barras são retangulares, todos com a mesma largura e a distância entre as barras deve ser a mesma. A altura de cada barra vai então representar a frequência e o gráfico de barras, a moda é o elemento que apresenta a barra. Então vamos lá. Representando mais uma vez a tabela de frequências. Agora eu tenho o número de idas ao cinema por mês. Aqui eu vou ter das moças e aqui dos rapazes, tá? Nas moças eu tenho uma vez ao mês o número de ida 200, dos rapazes 300. Na segunda vez, eu tenho aqui o número 130, 150, dos rapazes 200. Na terceira vez, 100 e dos rapazes, das moças 100 e dos rapazes 50, tá? Então, eu tenho aqui o número representados, né? De 50 em 50, então eu tenho partindo do 0, 50, 100, 150, 200, 250 e 300, ok? O número de idas eu tô aqui colocando uma vez, né, na primeira vez, então os rapazes, as moças, quer dizer, foram no total de 200 e os rapazes de 300. Aqui na segunda,
as moças foram um total de 150, os rapazes de 200. E aqui as moças, né, foram um total de 100, o rapazes 50. Esse é o número de idas ao cinema. Então, o gráfico de barras ele foi construído com as frequências absolutas, ok? Frequências absolutas. Então, a conclusão. A elaboração do gráfico de barras, o que ele deve ter? Só recapitulando. Os eixos vertical e horizontal devem ter legenda, né? A gente viu aqui o número de alunos e os resultados, ok? Ali a sua frequência. Os gráficos devem ter título, né? Resultados em matemática dos alunos do quinto C. Os espaços das barras devem ser iguais, né? Essa escala, que é uma escala 0, 1, 2, 3, ali será a minha escala, ok? Essa barrinha corresponde à escala 1 e as barras dos retângulos com a mesma largura, ok? Bom, gráfico de linhas. No gráfico de linhas, ele deve também conter o título. Um dos eixos coloca-se a vertical estatística, no outro eixo coloca-se as frequências absolutas e relativas. O gráfico de linhas é um conjunto de pontos conectados por uma única linha e cada ponto ele corresponde à sua frequência. Vamos lá. Primeira coisa, o título deve conter a informação completa onde eu vou encontrar esses dados no meu gráfico, ok? Então, aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho uma hora do dia. 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui as temperaturas, certo? Então, eu vou verificar que às 6 horas eu vou estar com a temperatura de 20, mais ou menos às 6h30, 22, 7 horas, 23, às 7h30, 20, acho que um pouquinho mais de 23 e alguma coisa, né? Chegando às 8 às 24, né? 24 graus. Ok? Então, essas informações elas serão imprescindíveis para os gráficos de linha serem interpretados. Os gráficos circulares. Primeira coisa que a gente deve saber. Na construção do gráfico circular, a gente devemos ter em conta que a amplitude de cada setor circular ela é proporcional à frequência que a representa. E a legenda ela deve ser dispensada, então inscrevendo-se os valores da variável e as suas frequências nos respectivos setores circulares. E pode-se usar cores diferentes para diferentes setores circulares. Vamos lá ver. Aqui, vamos ver o exemplo. Por exemplo, estudo efetuado a 20 portugueses com mais de 18 anos de idade sobre o estado civil. Então, nós temos o estado civil, que são solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Nós temos a frequência aqui absoluta do solteiro, 10, casado 6, viúvo 1 e divorciado 3. Tá? Nós vamos determinar, então, a amplitude do setor relativo aos portugueses com estado civil solteiro. Como é que a gente calcula isso? No estado civil solteiro, eu tenho uma frequência absoluta de 10, né? Então, qual será a minha frequência relativa? Nós temos o decimal 10 e o total é o quê? 20, ok? Como é que eu encontro esse total 20? A gente soma aqui, tá, pessoal? Essas frequências aqui, que vai me dar o total de 20. 10 dividido por 20, eu tenho um decimal 0,5. Para que eu transforme esse 0,5 em porcentagem? Vamos lá. Então, eu coloco 0,5 vezes 100, que dá igual a 50%, ok? E aí, eu tenho a frequência relativa dos solteiros é de 0,5. Por quê? Porque eu vou pegar... que vai ser a minha frequência relativa, né? Mas eu vou multiplicar 360 para construir o meu gráfico
né, o meu gráfico circular, né? Se eu tenho aqui que esse gráfico é no grau 180, então eu terei a metade, né? A metade. Então, para representarmos 50% num gráfico circular, temos que marcar o ângulo 180. Então, a gente vai proceder da seguinte forma: a gente vai desenhar a circunferência, marcar um raio. A partir desse raio, a gente pode marcar com o transferidor, né? Que é o instrumento onde a gente faz a medição desses ângulos. Né? Então, a gente vai marcar 180 e escrever a porcentagem respectiva, que é de 50%, ok? Gente, para determinarmos a amplitude dos ângulos restantes dos estados civis, né, dos estados civis restantes, nós vamos efetuar a mesma forma, tá? Então, a gente vai dividir tudo e sempre colocar a frequência relativa vezes 360, tá? Só uma nota para vocês: o total das amplitudes dos ângulos tende a ser 360. Se assim não acontecer, então deve-se proceder os reajustes adequados aos valores dos ângulos, né? Quando eu for fazer aqui a conta, vai também me dar o 100% desse gráfico circular, tá? Então, Estado Civil, tenho que representar o estudo efetuado a 20 portugueses com mais de 18 anos de idade. Então, eu tenho aqui o solteiro, uma cor para o solteiro, 50%. O casado irá me representar 30%. 5 o viúvo e 15 os divorciados. Bom, essa nova representação a gente vai ver o que é um pictograma. Pictograma, gente, é qualquer símbolo utilizado para representação simplificada do objeto da realidade, tá? Para a gente fazer uma construção do pictograma, a gente precisa utilizar símbolos sugestivos em relação ao tema de estudo. Então, esses símbolos, eles devem ser todos do mesmo tamanho e separados por espaços iguais. Esses símbolos devem ter o significado indicado, tá? Então, vamos lá. Na elaboração desse pictograma aqui, a gente substituiu as barras por figuras, que são imagens ou símbolos. O que a gente vai representar? Primeira coisa, a gente tem que colocar lá no título do gráfico o número de pessoas que entraram no campeonato de tênis municipal na última semana. Então, ó, essa raquete lá corresponde a 30 pessoas. Então, na segunda-feira, nós tivemos essa quantidade, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, os resultados, aqui eu vou ter, né? 30 vezes 4, 30. Eu só tenho a metade aqui, que é equivalente a 15. Aqui só tenho 30. Aqui eu tenho 30 vezes 3. Aqui 30 vezes 3,5. Aqui eu tenho 30 vezes 4 também, ok? Que respectivamente dará. Então, aqui eu terei o valor na segunda-feira de 120, terça-feira 45, na quarta 30, quinta-feira 90, sexta-feira 105 e no sábado 120. Outra representação é o diagrama de caule e folhas, tá? A situação agora é a seguinte: os resultados de teste, 16 testes, numa escala de 0 a 100, foram os seguintes: 35, 78, 50, 63, 86, 73, 57, 82, 59, 75, 66, 79, 83, 71, 94 e 59. Então, pode-se organizar este conjunto de dados utilizado numa representação gráfica do tipo seguinte, né? Eu tenho... Ok, então esses números, eles serão responsáveis pelo diagrama de caule e folhas. Como é que a gente faz esse diagrama? Bem, por exemplo,
eu vou colocar aqui do meu lado esquerdo a representação das minhas dezenas, tá? Então aqui eu terei 3, pois eu tenho o número 35, 5, porque eu terei o número 50, 57, 59 e 59 novamente. Terei o número 6, pois eu terei 63. Deixa eu ver qual outro. 66. O número 7, pois eu terei o 78. 73. 75, 79 e 71. O número 8, pois eu terei o 86, 82 e o 83. E terei o número 9, pois eu tenho aqui o 93. Tudo isso corresponde às minhas dezenas e essas daqui serão as minhas unidades, ok? Então, 35 eu tenho 3 dezenas e 5 unidades. Eu tenho aqui o número 50, que são 5 dezenas, né? E 0 unidades. Número 57, eu tenho 5 dezenas e 7 unidades. Então, e aí por aí adiante, né? Então vocês podem continuar verificando esse exemplo para que vocês entendam o diagrama de caule e folha. Nós temos o gráfico de barras agrupadas. Como é que esse gráfico? Nesse gráfico vai representar os gastos mensais das famílias, né? E da cor amarela com filhos, laranja, né? Desculpa, com filhos e azul sem filhos, tá? E eu tenho aqui a alimentação, transporte, educação, recreação e cultura, habitação e saúde, certo? E aqui são os valores em real. Então, eu tenho R$100, 200, 300 e aqui de forma que eu consiga identificar o valor em real que é gasto com filho e sem filho, tá? Um ao lado do outro, as barras sempre do mesmo tamanho de largura. Temos também o gráfico de pontos, tá? E esse gráfico, gente, ele é o mais simples para se obter e que não necessita de nenhuma organização prévia dos dados, tá? Por quê? Porque ele começa a ser desenhado no eixo horizontal ou vertical para onde se assimilar, né, igualmente espaçadas, tá? As diferenças das categorias ou das modalidades, que são variáveis, elas assumem um conjunto de dados. Por cima de cada categoria ou então lado, marca-se o ponto sempre que ao recolher o dado ou ao percorrer o conjunto de dados, se encontra elemento das respectivas categorias. Então, tenho aqui, no meu primeiro passo, autocarro, né, a pé, metrô e carro. O segundo passo, eu vou aqui construindo, né, ainda o meu gráfico, e aqui eu coloco pontinhos de representação. E esses pontinhos, eles podem significar a quantidade de pessoas, ou 1 por pontinho, ou 10, eu que irei determinar, ok? Vamos lá, pessoal, a moda. Moda é um conjunto de dados e é o elemento mais frequente, ou seja, que se repete em maior número de vezes. Como, por exemplo, a moda, ela é muito calculada com relação à eletricidade, tá? Como é que a gente calcula a moda? Algumas vezes, alguns desses representantes das companhias de energia, eles vão à casa da gente por o contador, não sei, tá com algum problema, ele não consegue ali visualizar a leitura. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma moda do valor mais frequente da nossa eletricidade.
ok? Então vamos lá. É visto sempre na nossa conta de energia tem os meses anteriores, né? Os 12 meses anteriores. Então ele vai verificar ali e vai pegar a leitura mais frequente. Por exemplo, né, nós temos aqui os meses de janeiro, 25, fevereiro, 22, março, 35, abril, 28, maio, 35. A moda, qual foi o número aqui que apareceu com mais frequência? Muito bem, o 35. Então, o 35 ele será a moda mais frequente. Por quê? Porque ele é o valor mais frequente. Agora, a média aritmética, tá? A média, gente, é o conjunto de dados numéricos que obtém-se somado aos valores de todos os dados e dividido pela soma de números de dados, né? O que a gente precisa ter cuidado? Que a gente precisa realmente contar os números dessa divisão, ok? E aí eu coloquei novamente aqui os gastos de eletricidade, mas a média também pode ser calculada com relação às médias dos boletins dos nossos alunos, tá? Então vamos lá. A gente teve aqui os meses de janeiro 25 de gastos, fevereiro 22, março 35, abril 28 e maio 35. Esses números aqui, M de média, é igual o total, né? A soma desses números irá dar 145. Quantos meses foram coletados esses dados? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, divido tudo por 5 e eu encontro a média 29. Outra situação que a gente pode ocorrer no nosso processo escolar, né, no nosso trabalho escolar, é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo do conjunto de dados, tá? Então, eles são os extremos. Por exemplo, eu tenho lá o nome dos meus alunos, aqui eu coloquei Antônio, Bárbara e Carlos, a numeração deles do teste. Média a gente já viu, né? Moda também. E o que seria essa amplitude? A amplitude de Antônio, né? Eu tenho aqui a nota maior dele e a nota menor dele. Então, a amplitude dele é 20. É como se fosse o valor que ele fosse dos dois extremos, né? A quantidade de passos que ele regrediu, né? Ou de pontos que ele não teve, não conseguiu alcançar. Aqui a amplitude de Bárbara é 4 e de Carlos 50. Então, a amplitude é a medida da amostra que mostra a variabilidade dos dados, ok? Bom, pessoal, esses são alguns cálculos que no meio acadêmico da pedagogia a gente precisa, ok? Para estar aplicando no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar para o meu e-mail, meu telefone também está disponível para vocês. Um super beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até qualquer momento. Tchau, tchau!